Bom dia a todos. Daqui a pouquinho, daqui a menos de 3 minutos, né? Vamos iniciar o culto matinal desse dia 7 de julho de 2021. Conto com a participação de todos, agradecendo a Deus e orando por todos aqueles que estão nos hospitais, estão precisando das nossas orações, tá bom? Muito obrigada, até daqui a pouquinho. Sushinaru Arera no Kami Amorita Mae Saki Haeta Mae Sushinaru Arera no Kami Amorita Mae Saki Haeta Mae Meshia no Mikami Amorita Mae Saki Haeta Mae Meshia no Mikami Mamorita Mae Saki Haeta Mae
Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e me educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Vishnu-sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Oração do Senhor da Igreja Mundial do Messias. Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque a autoridade, a glória e as bênçãos são eternamente do Senhor, a quem é uno o nome Messias. Amém. Reverência à Vishnu-sama. Sagrado juramento. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Vishnu-sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Vishnu-sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Vishnu-sama estão unidos servindo a Deus. Que Vishnu-sama é quem nos revela a vontade de Vishnu-sama no mundo material. Nós consideramos as orientações de Vishnu-sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Receberemos dele.
Graças a Deus é isso. Bom dia a todos. Pode aumentar um pouquinho o ar-condicionado, por favor? Bom dia. Não sei se é a luz, né, do Jorei, mas eu tô com calor, né? Um bom dia para todos. Hoje, né, desculpa, eu tô adiantada um dia, né? Falei dia 7, hoje são dia 6 de julho, né? 7 é amanhã. Mas espero que todos estejam muito bem, né? Que assim essa oração tenha entrado na casa de todos aqueles que estão assistindo nos seus lares em toda a parte do mundo. Porque agora nós estamos transmitindo pelo Facebook. Mais tarde vai estar no YouTube. Aí vai alcançar toda a humanidade, que é o nosso objetivo. E hoje nós vamos estudar um pouquinho o que Meixo Sama fala, né? Nós não ocultaremos Deus e a religião. Isso veio publicado ontem, né? Há uns 2 dias atrás, né? Na revista Glória, Kyoshi Sama e Masato Sama, recebendo a vontade de Meixo Sama, 13ª postagem. Então Meixo Sama diz assim: vocês podem achar estranho ouvir isso de mim, mas antes do fim da Segunda Guerra Mundial, eu não pude fazer nada relacionado à religião. Eu estava fazendo algo chamado de terapia purificadora japonesa, que é uma forma de terapia popular, mas dificilmente eu chamaria isso de obra apropriada. Depois da guerra, veio a liberdade religiosa e finalmente pude fazer algo religioso. Eis o porquê da minha igreja ter crescido e se tornado o que é hoje. E por isso pude publicar livros como Nós Salvaremos os Estados Unidos. Terapia é muito bom, né? Existem vários profissionais, né, de terapia, mas qualquer atividade que não esteja centralizada em Deus, né, ela realmente não funciona tanto, né? Eu vejo até pela minha filha, né, que é psicóloga, e ela, todas as vezes, né, que ela vai atender alguém, ela coloca Deus na frente dela, né? Deus e Meixo Sama, a quem a gente é ligado, né? Então, assim, é muito importante a religião. Por que é importante? Porque a religião é o que religa a gente a Deus, religa o homem a Deus. O homem que não está religado a Deus, né, ele está sujeito ao mal que a gente encontra na rua, né? Num aborrecimento familiar, num aborrecimento no trabalho, né? Num aborrecimento com amigos, né? Então, quando a pessoa está ligada a Deus, ela tem uma outra segurança, né? Uma outra firmeza, né? E isso Meixo Sama escreveu, esse sermão que eu li, em 20 de outubro de 1952. Mais adiante, em 17 de dezembro do mesmo ano, ele escreveu: desde antes eu queria atuar como religião, mas isso era simplesmente impossível antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, relutantemente, fiz algo chamado terapia purificadora, uma forma de terapia popular. Não tive outra escolha, pois o que era relacionado à religião estava simplesmente fora de questão. Mas o fim da guerra trouxe a liberdade religiosa e finalmente pude fundar uma organização religiosa. Isso ele escreveu em 17 de dezembro de 1952. E continuando, né, sobre essa organização religiosa,
Meixo Sama diz em 16 de junho de 1953. Durante aquela época, a sociedade criticava muito as novas religiões e, portanto, não tinha o que fazer. Eu não podia dizer que religião era o que eu queria fazer. Mesmo com relação ao tratamento, tive que esconder nossa verdadeira identidade e fazer isso como uma terapia popular, sob o nome Terapia Purificadora Japonesa. Naquela época, as autoridades estavam em alerta máximo contra a religião. Então, não pude fazer nada. Mas a guerra acabou e a liberdade religiosa passou a existir, o que foi uma grande bênção para mim. Pude, após tantos anos, registrar oficialmente minha organização religiosa em agosto de 1947 e iniciar minha obra religiosa. A partir de então, pude fazer o que realmente queria fazer. Esse ele escreveu em 16 de junho de 1953. E continuando, finalizando, Meixo Sama disse assim: originalmente, a minha Igreja Mundial do Messias, que agora é de todos nós, iniciou oficialmente suas atividades como organização religiosa em agosto de 1947. Até então, a opressão vinda dos oficiais era tão severa que fui forçado a fazer minha obra na forma de terapia popular novamente, sob o nome de Terapia Purificadora Japonesa. Posto isso, como o poder de cura era fraco, sem a fé, sem Deus, só ligada no homem, então fiz algumas pessoas reverenciarem a imagem de Kannon. A fé Kannon era algo tradicional e aceito pelas autoridades. Acho que vocês podem visualizar o quanto eles odiavam as novas religiões. Mas como eu fui sortudo, diz Meixo Sama, depois da guerra veio a democracia e a liberdade religiosa. E agora eu consigo avançar minha obra por meio de uma organização religiosa aberta e publicamente, porque a nossa igreja floresce. Meixo Sama escreveu então em 30 de setembro de 1953. Então, assim, como é importante a gente fazer tudo na vida, religado a Deus, em nome do Messias. Assim, ontem até eu achei assim interessante, que eu ouvi assim uma discussão de duas irmãs, de duas pessoas, uma querendo que a irmã tivesse uma religião, conhecesse uma nova religião, e a outra, assim, não era o intento dela, Então, as duas irmãs discutindo, eu fiquei observando, e fiquei pensando assim: oh, meu pai, é assim, como é importante, muito obrigada por eu estar ligada a uma religião. E qual é a religião? É Deus, através de Kyoshi Sama, nessa nova fase da fé messiânica, nós, assim, compreendemos que Deus está dentro da gente, que a igreja está dentro da gente, que nós somos um templo de Deus, e que nós devemos atuar como esse templo de Deus. E, assim, com essa consciência, a gente vai modificando. Então, no sábado também eu fiquei muito feliz, porque no estudo da ministra Crice, eu ouvi um depoimento de um membro, dizendo como ele estava se modificando, Eu fiquei assim, esse é o papel da religião, de estar religado por Deus. A gente ir se modificando naturalmente, não através de dogmas ou através de sermões,
Não, agora nós estamos numa nova era, né? Nós estamos na era da luz. Nós estamos assim com a intensidade da mão sagrada de Deus, né? Assim, em todos, né? Sobre todos. Os que entendem, os que compreendem e que estão num novo ciclo, como nós, né? Através de Kyo-sama, e aqueles que ainda não entendem, embora estejam numa religião, religados com Deus, mas ainda não conseguiram entender essa nova era, esse novo momento da humanidade, né? Então, assim, toda religião é muito importante. Hoje, né, quando alguém assim me procura, eu sou sacerdote, né, com algum problema, eu digo logo, procura uma religião, aquela que você tenha mais afinidade, né? Não digo a ela, vem para a minha igreja, porque a igreja não é nossa, né? A igreja é de Deus, nós somos a igreja, né? Então, o que a gente tem que fazer é encaminhar realmente as pessoas para a religião que elas tenham mais afinidade, né? E que elas sejam felizes. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito de Meixo-sama, que nós espalhemos a felicidade no mundo, né? No planeta Terra, por enquanto, né? Enquanto a gente não tem acesso a outros planetas, né? Então, assim, é muito importante a religião, é muito importante a igreja que está dentro da gente, é muito importante a igreja física, que é um espaço onde nós viemos acolher as pessoas e sermos acolhidos, né? Onde a gente vem mostrar às pessoas, né, que entram, que existe um lugar de paz, de luz, da presença de Deus, porque aqui todos oram o tempo todo, né? A gente carrega a igreja dentro da gente, mas como os pés da gente, que nós estamos agora, né, com a sapatilha cirúrgica para não trazer a sujeira de fora, né? Também nosso espírito sente a sujeira de fora. É um aborrecimento, né, perto da gente, é uma pessoa realmente que sofreu algum acidente, né? Então a gente sofre isso. E aqui não. Aqui é um lugar de paz, é um lugar de acolhimento, é um local de felicidade. Então, assim, eu agradeço muito a Deus esse espaço físico, né? Graças a Deus, nós vamos aqui no sábado ter o nosso culto mensal de julho, com a presença do reverendo Yoshiro Nagai, nosso presidente, o ministro Matsumura, responsável pela liturgia e vice-presidente da igreja, e vários outros ministros, e 13 pessoas que vão receber o Ricardo. 13 pessoas. Então, nós estamos tomando todos os cuidados, né, para que não haja aglomeração, pedindo às pessoas que vêm que não tragam convidados que não sejam essenciais, assim como o filho, né, querer trazer a mãe ou o marido, querer trazer a esposa, né, mas que evitem de trazer convidados, porque nós não podemos ter aglomeração em virtude da pandemia. Mas estamos assim muito felizes, né? Primeira outorga da Igreja Copacabana e primeira profissão de fé, né? Que agora essas pessoas vão professar a sua fé, né, perante Deus, numa aliança com Meixo-sama, né? Então, assim, eu realmente estou muito agradecida a Deus. Tenho certeza que essas pessoas vão ser pessoas que vão levar para o mundo esse templo sagrado que a gente tem dentro da gente, né? Vão poder influenciar e contaminar, né, todos à sua volta através da luz do Oricário, né? Dessa medalha sagrada que a gente traz no nosso peito e que através dela nos liga a Meixo-sama para que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, né, renascendo
a cada dia, né? E acolhendo toda a humanidade, todas as pessoas, sem distinção, né? Muito obrigada a todos e um feliz dia 6 de julho. Obrigada.